Oi, gente, bom dia. Eu vou conversar com vocês aqui e explicar bem direitinho o que aconteceu ontem. Eu tinha programado uma atividade com meu marido, um compromisso, mas antes eu decidi, né? Olha só como as coisas acontecem, não é por acaso. Aí eu disse, bem, vamos lá na UPA que eu preciso ver umas questões lá, fazer uma fiscalização em um determinado setor. E aí, antes de ir para o encontro que a gente tinha, né? E aí eu disse, a gente passou lá, eu fiz a minha peregrinação lá pelos setores que eu estava fiscalizando e logo que eu terminei, a gente ia embora para o compromisso e eu vi uma criança chorando muito dentro de um carro estacionado na frente, uma menina de 5 anos de idade. E aí eu perguntei, mas o que essa criança está chorando tanto, sozinha dentro de um carro abafado desse jeito? Aí uma pessoa que estava lá, o rapaz que tinha ajudado lá, ao avô dela, disse o seguinte, não, doutora, isso aqui era um conhecido meu, inclusive, tio de um funcionário meu, essa menina aí é irmã de uma criança que foi atacada por um pitbull que está aí dentro sendo atendida, e aí o avô não tinha quem deixar, e aí trouxe. E ela tá, eu disse, mas tem que tirar, tá muito calor. Aí tirei a criança, né, de 5 anos, e fiquei com ela, acabei fazendo ela se acalmar, mostrei videozinho no celular, isso do lado de fora da UPA. Aí, quando ela estava bem calma e tal, o pai chegou, o pai da criança, dela e do meninozinho chegou, e aí ela foi para o pai, e aí eu entrei com ele até a porta, e fui lá com ele lá dentro para o médico explicar, e aí o médico explicou que a criança a que tinha sido mordida, um menino de 3 anos, são dois, uma menininha de 5 e um menino de 3, que o menino estava muito machucado aqui em cima, tinha havido dilaceração e tal, e que ele tinha que esperar o parecer do bucomaxilo, que estava numa cirurgia. Aí ele acalmou, disse, ela é grave, mas fique tranquilo e tal. E aí a gente foi de volta para a frente de lá da UPA. E estava lá o avô da criança, né, todo ensanguentado e muito, muito, muito assim, abalado. E ele ficava, oh meu Deus, bem que você disse, fulano, com o rapaz, com o filho, que esse cachorro ia dar problema, bem... Aí eu ouvi, né, eu disse, mas o que é? Ele disse, não, eu adotei, aí ele foi contar, o avô, que adotou, pegou o cachorro já adulto, tinha 4 meses que estava com esse animal. E que aí eu perguntei as condições em que o animal vivia. Ele disse, não, ele vive numa corrente longa, dentro do quintal, né, numa corrente, e amarrado, mas as crianças não tinham acesso, eu ficava o tempo todo cuidando e tal, e aí acabou que a criança foi passar com a bicicletinha, o cachorro não viu que o cachorro, porque a corrente é bem, bem extensa, e atacou a criança. E aí eu disse, meu senhor, eu preciso ver esse animal atacou uma vez, ele não vai deixar de atacar. Então nós vamos ter que eutanasiar esse animal. Falei logo de cara, eu sabia. E minha preocupação era o seguinte, esses animais que atacam uma vez, eles podem desencadear um processo de ataques ininterruptos. E aí, o que era que eu tinha que fazer? Retirar o animal imediatamente do local, né? Por causa dele e da outra criança e do menino, né? E aí eu disse, a gente vai lá agora, porque eu vou retirar de lá, vou sedar, né? E retirar o animal do local. Ele disse, é bom sedar, porque ele é bravo mesmo. E aí, a menina ficou com o pai na UPA, porque o menino estava lá dentro, na sala vermelha, não podia entrar. E fomos eu, meu marido e o avô para casa dele, para eu ver a condição do animal e o que ia fazer. E assim que a gente estava quase chegando na casa dele, que mora ali no JK, o filho ligou, pai, volte para pegar a menina, porque eu vou ter que ir para Cacoal, a princípio era Cacoal, eu vou ter que ir para Cacoal com o menino. Aí ele disse, doutora, tem que voltar para pegar a menina, porque não tem que deixar. Aí eu peguei e voltei, aí voltamos para a UPA, o avô a gente pegou a criança
e levou de volta. Assim que chegou na casa, eu fiquei do lado de fora com a menina, eu disse, minha filha, não entre, fique aqui fora. E ela ficou por ali, comigo ali fora. E eu fui monitorar o ambiente em que o animal estava. Eu sou especialista em comportamento canino. Então, assim, eu nunca fui mordida por animal, nunca. Outra coisa que é importante salientar. Não são todos os pitbulls que são bravos e agressivos, não são todos. Só que, se tiver essa característica, se um pitbull tiver a característica de ataque, ou a forma como ele foi tratado anteriormente, ele vai ser uma máquina mortífera, não tem jeito. Porque eles têm uma mordida muito forte. E o ataque deles, eles não soltam com comando, com nada. Quando eles fixam, já era. Então, tanto que eu nunca tinha sido mordida antes. Essa foi a primeira vez que eu fui mordida. Em toda a minha vida. Então, o que acontece? Mordedura forte, que eu tô falando. Mordidinha besta, não. Aí, o que acontece? Eu fui avaliando o comportamento. Eu disse assim, o senhor consegue encostar nele? Ele disse, consigo, ele gosta de mim. E realmente o cachorro gosta dele, gostava dele. Então, o que acontece? Eu disse, você pegue a guia. Eu fiquei muito preocupada com a corrente lá na base. Então, eu disse, esse cachorro vai se soltar, vai arrebentar. Minha preocupação era arrebentar a corrente que estava amarrada na árvore lá. E eu o tempo todo, né, preocupada com isso. Aí eu disse, o senhor, vamos fazer o seguinte, eu com um sedativo na mão. O sedativo era só uma anestesia para a gente tirar o animal de lá. E aí eu disse, eu vou sedar e o senhor tem como segurar? Tem. Ele pegou tranquilamente o animal, amordaçou o animal, o senhor lá, o avô. E aí o meu marido disse, encoste lá na árvore e diminua a guia dele, né? Aí ele fez tudo o padrão de sempre. Passou a perna no animal, né, por cima, segurou, amordaçou e eu fui e fiz a sedação. Fiz intramuscular por trás e anestesiei o animal. Assim que aí eu virei as costas, a menina vinha de lá para entrar na casa do lado de cá. Ela veio e o senhor liberou a corrente que estava perto, soltou. Ele veio, a meninazinha vinha e ele passou por trás de mim aqui e para chegar na casa. Ele veio e fixou. Eu disse, agora ele mata essa criança. Porque é assim, podem prestar atenção. Os pitbulls, eles têm instinto de ataque em cães. Primeiro, se tiver um pitbull e tiver cães na rua, ele vai primeiro atacar o cão. É fato. Então, se tem outro animal, ele escolhe atacar o outro animal, na linha de visão dele. E a segunda presa é criança. Vocês podem ver, os maiores ataques é em criança, se tiver criança por perto. Então, quando eu vi que a meninazinha saiu de lá, que veio para cá, porque eu achei que no mínimo ela pensou, já fez a injeção, então tá tudo certo. Eu segurei a menina lá na frente por uns 20 minutos lá fora. Só que ela pegou e passou por trás de mim e é para casa. Quando eu vi que ele tinha se soltado, ele rebentou, ele se desvencilhou da mordaça e ele puxou tanto para trás que a coleira saiu. Aí eu estava na linha de frente, entre ele e a criança. Eu dei um passo para frente e ele pegou nessa mão, no meu peito aqui, nesse seio. Ele pegou e não soltava. Eles não soltam. E eu puxando de um lado e ele do outro, e eu digo agora, o que vinha na minha mente era, ele vai arrancar meu peito. Vai arrancar o pedaço, com certeza. Porque a mordida é forte demais. Aí meu marido veio de lá, isso é em questão de segundos, viu? Não é coisa demorada, não. Meu marido veio de lá e chutou. E chutou o cachorro, aí ele conseguiu largar meu peito. Ele caiu, conseguiu largar. Aí ele veio de novo e o senhor tentou pegar, não conseguiu. Tentou segurar, não conseguiu. E aí ele veio de novo, eu tinha caído. Quando meu marido chutou, ele me puxou junto com ele para o chão. E aí, no peito, né? Aí eu caí e
ele veio de novo para minha cabeça. E aí eu virei assim e ele pegou na minha orelha. A sorte, porque se tivesse pego na jugular já era. Então, ele modificou o ataque, entendeu? Para mim. Eu me coloquei na linha de ataque. E aí ele arrancou a minha orelha aqui, um pedaço da minha orelha, a parte superior, tá? Não foi a orelha toda, não. Foi uma parte da orelha e arrancou mesmo. E aí o dono conseguiu segurá-lo, né? E aí eu saí. Minha preocupação, e a criança estava gritando. Aí já tinha voltado para aqui para fora. Aí eu disse, não entre, deixei e fui para o hospital. E depois meu marido voltou, ele já estava sedado, né? Porque eu tinha feito a sedação. Meu marido voltou lá, pegou e levou para o hospital para a veterinária eutanasiar. Então, isso foi exatamente isso que aconteceu, tá? Sem mais nem menos. Aí vocês podem ter perguntado, mas por que a senhora não chamou a polícia? Chamar a polícia é o seguinte, eu vou em várias situações dessas, várias. A primeira coisa que tem que ser feita é pensar com agilidade. Aquele animal ia se soltar mais cedo ou mais tarde e ia atacar outra pessoa. Porque ele disse, eu já doei o cachorro para outra pessoa. Eu disse, não senhor, não dá. E a gente tem que pensar no agora. O que é que eu tinha que avaliar ali no momento se ia ser necessária a polícia ou não. Nesse caso, como o dono tinha controle sobre o animal, então não havia necessidade de dar tiro no cachorro para matar. Não havia, realmente não havia. Então, senão a polícia ia ter que sair me dando tiro em toda hora, né? E, na verdade, a polícia é que me chama, né? A polícia me chama. Quando há necessidade, eles me chamam. Há um mês, mais ou menos, teve 2 pitbulls soltos lá, que mataram um outro animal. Eles me acionaram para ver o que ia fazer, né? A semana passada também, os bombeiros pegaram um pitbull dentro da casa de uma mulher, me acionaram. Então, é assim. Então, assim, eu achei que como o cachorro, o homem dominava, porque ele domina mesmo, ele dominava o animal. Ele dominou, deu tudo certo. O problema é que o cachorro, quando a menina passou por trás de mim, ele tirou a coleira. Ele não sei como ele fez aquilo. E a mordaça e voou para cima da gente, né? Porque a menina estava perto de mim. E eu fiz isso e ele pegou em mim. Então, é isso, tá? Agora, a gente tem que tirar uma lição de tudo isso, né? Não era para eu ter ido num sábado à tarde fazer fiscalização. Eu decidi, olha como as coisas são. Eu decidi de última hora, disse, meu bem, vamos passar na UPA lá que eu preciso ver tal coisa. E para encontrar todo esse cenário, né? Para mim tudo está nos planos de Deus. Nada é por acaso, nada. Aquele animal ali era passível de matar qualquer pessoa, né? Criança, etc. Então, deu tudo certo, né? Não houve nada com a criança que estava lá, tá tudo certo, tá bom? Houve comigo, mas não tem problema, não tem problema. Tô aqui sem uma parte da orelha, não é problema para mim isso, não é. Tô com minha mama aqui mastigada, mas não tem problema, né? Aí isso aqui depois faz o reparo, se não fizer também tá tudo certo. Sabe? Vou aproveitar e pedir ao médico para esticar meu bigode chinês aqui. Então é isso, minha gente. Tudo é da vontade de Deus. Nada acontece por acaso. Eu agradeço muito a cada um de vocês que tem muita gente me desejando melhoras e mandando fluidos bons, energias boas para mim, em oração por mim. Agradeço muitíssimo, viu? Um beijo em você, em cada um de vocês, e que Deus, na sua infinita bondade, nos proteja e nos abençoe. Tchau. Diga. O que foi? Não quer desligar.